Rapaz, que dia o de hoje. Eu tive de ver esses mesmos 65 minutos a que a Vera fez referência do Ciro Gomes e ainda havia Carmen Lúcia no Canal Livre. Um troço assombroso. E aí eu levantei alguns pontos aqui relativos a essa fala do Coronel Ciro, né? Primeiro, bate no PSDB, mas não bate em Alckmin, né? Sem dúvida nenhuma, escolheu o Bolsonaro como algoz, faz sentido. Bolsonaro lidera as pesquisas sem Lula. E é curioso que quando perguntado pelo líder das pesquisas, e sendo esse líder, segundo o repórter, o Bolsonaro, eu imaginei que o Ciro fosse falar, mas e o Lula? Não, considerou sem afetação que o Lula está fora. Porque nos cenários em que o Lula é testado, ele lidera. Mas para o Ciro, pelo menos nessa pergunta, o Lula é carta fora do baralho. Chama então o Bolsonaro duramente de fascista, e essa parece que vai ser a tônica do discurso do Ciro, bater nessa tecla. Evidentemente um ataque gravíssimo, né? Criminalizar um adversário, chamar de fascista, é grave. Vamos ver como o Bolsonaro responde. Diz que é o candidato que ele gostaria de enfrentar no segundo turno, porque considera o mais fácil de vencer. Nesse ponto, todos sabem, eu venho falando isso há muito tempo, eu concordo. Acho que nesse sentido, o Bolsonaro é o adversário dos sonhos no segundo turno. Várias vezes chama o sujeito de ditador, de projeto de ditador, e associa o Bolsonaro ao lobby das armas, né? Diz que existe o interesse da indústria das armas e que o Bolsonaro o representaria, daí esse discurso de armar a população. Muito duro o discurso do Ciro, subiu o tom como ninguém ainda relativamente ao Bolsonaro. Depois, centra o seu discurso numa polarização perigosa contra os bancos e os banqueiros, e aí sim uma contraposição com o povo, né? De um lado os banqueiros, de outro o povo, né? Os bancos ganhando dinheiro como nunca e o povo sem hospital. Usou essa figura várias vezes, é um populismo perigoso, uma explicação rasteira para os problemas. Diz que vai aumentar, se for presidente, os impostos dos ricos. Como a Vera disse, fala em revogar as reformas, inclusive a trabalhista, na base da canetada, como se fosse possível, como se não dependesse do legislativo, como se o legislativo não existisse. Até diz que alguns pontos são importantes da reforma, mas que vai revogar porque o governo é golpista, não tem legitimidade. Por fim, para passar a bola para o Maduro, um assunto do dia, relativiza o autoritarismo na Venezuela, né? Não chama o Maduro de ditador. Ditador é o Bolsonaro, não é o Maduro. Chama o governo brasileiro atual de golpista, esculhamba com Aloysio Nunes. Mas o problema da Venezuela é econômico, não tem nada a ver com a ditadura que evidentemente graça lá. Por fim, agora sim, define o Carlos Lupe, quando não ele a falar, o Carlos Lupe, amigo do Madureira, como seu porta-voz, e acha que está abafando.